Fala aí pessoal, tudo bom? Com vocês aqui de novo, professor André, e hoje a gente vai avançar um pouquinho no nosso conteúdo, dando início às funções orgânicas oxigenadas. Pessoal, pensar em funções orgânicas oxigenadas, o próprio nome já nos remete àquilo que realmente vai nos trazer como conteúdo. Funções orgânicas oxigenadas. O que vocês entenderiam por isso? Lógico, o nome oxigenada é a presença do elemento oxigênio na cadeia. Então eu vou ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Antes, nos hidrocarbonetos, eu tinha apenas carbono e hidrogênio. Agora não, um outro elementozinho diferente está entrando aí na cadeia, é o oxigênio. Então agora eu tenho carbonos, hidrogênios e oxigênio, beleza? Então ó, vamos acompanhar no slide aí. Funções orgânicas oxigenadas são as que contêm oxigênio, além de carbono e hidrogênio, aquilo que eu já falei para vocês. Vamos estudar as mais importantes. Quais são elas, pessoal? Os álcools, fenóis, éteres, aldeídos, cetona, os ácidos carboxílicos e seus derivados. Beleza? Então, ó, muitos compostos oxigenados têm muita importância biológica, como, por exemplo, o açúcar comum, esse consumido em casa para adoçar suco, fazer bolo, né, o açúcar. O amido, né, amido de milho, por exemplo, a maisena, né, que é uma marca de amido de milho. A glicerina, né, e o colesterol. Então, esses aí, geralmente, são os mais cobrados também quando cai no Enem, algo do tipo, tá? Então, nós temos o açúcar comum, o amido, a glicerina, o colesterol. Beleza? Então, qual seria a primeira função orgânica oxigenada que iríamos estudar? Esse aí, ó, álcools, tá? No plural, álcoois. Beleza? Então, qual a definição de álcool, gente? Os álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupo oxidrila, que é aquele grupinho ali entre parênteses, o OH. Tá? Isso tem outro nome, tá? Geralmente não vem como oxidrila, vem hidroxila. Tá, pessoal? O nome mais comum é hidroxila. Mas quando alguém quer sacanear vocês, com uma prova, alguma coisinha, vai lá e coloca oxidrila, vocês ficam olhando para o alto, nunca ouvi falar. Já ouviu sim que o professor André falou para vocês. Oxidrila é a mesma coisa que hidroxila, ligado diretamente a átomos de carbono saturado. Professor, não sei o que é carbono saturado, não. Sabe sim. Estudamos na primeira aula, com a formação de cadeias carbônicas. Saturado, pega esse Szinho aí de saturado, vai te remeter a uma palavra que também começa com S, que é simples. Carbono saturado é aquele carbono que está fazendo uma ligação simples. Professor, não sei o que é ligação simples, não. Sabe sim, já vimos também. Ligação simples é aquela representada quando você tem um Czinho, tracinho C, um bastão apenas, um pauzinho apenas. Quando você tem um pauzinho apenas, você tem uma ligação simples. Portanto, a cadeia é saturada. Olha lá o exemplo. Primeiro exemplo, você tem CH3, tracinho, CH3OH. Olha lá o OH. O OH apareceu. Ele está ligando naquele carbono do lado dele. Aquele carbono do lado dele está fazendo ligação simples, está fazendo ligação dupla ou está fazendo ligação tripla? Está fazendo ligação simples. Se está fazendo ligação simples, o OH está ligado nele, eu tenho um álcool. O segundo exemplo, olha lá, eu tenho um C, outro C, C ligando a C. A ligação entre os dois Cs é simples? É simples, professor. Quem está ligando os dois Cs? OH, OH. Olha, eu tenho dois OHs ligando a carbono saturado, a carbono com ligação simples. Eu tenho álcool também. É um álcool diferente do outro? É um álcool diferente do outro, porque eu tenho duas hidroxilas. Se eu tenho duas hidroxilas, eu tenho um diálcool, tá? São dois álcools, beleza? O terceiro exemplo, eu tenho aquela figura geométrica ali de 6 lados, mais conhecido como hexágono, não é isso? 6 lados, ó. E eu tenho uma hidroxila ligada àquele hexágono. Eu tenho um álcool?
tenho um álcool de cadeia fechada. Então eu tenho um álcool cíclico, beleza? Cíclico te remete a ciclo, aquilo que é fechado. Lembra lá da aula de cadeias carbônicas? Toda vez que eu tenho uma cadeia fechada, vai me remeter a um ciclo, então eu tenho uma cadeia cíclica. Como eu tenho um OH ligado a um carbono, de ligação simples, eu tenho um álcool cíclico, beleza? E o último exemplo aí, mas não menos importante, eu tenho um anel aromático, né? Essa bolinha no meio do hexágono aí, chama anel aromático. Isso representa ligações duplas alternadas, tá? Um pauzinho tem, o outro pula, no outro tem, o outro não tem, o outro tem. É a mesma coisa quando você casa, né? E a sua mulher gosta muito de comprar, você recebe num dia, ela gasta no outro. Você recebe num dia, ela gasta no outro. Você recebe e ela gasta. Né? É assim que a gente vive. Então, essa bolinha aí representa essas ligações alternadas, tá? Tem, não tem, tem, não tem. Ou seja, ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi. Aí eu tenho uma ramificação de CH3 e tenho um OH ligado nesse CH3. Pessoal, cuidado com isso daí. Esse OH está ligado ao CH3, não está ligado ao anel. É diferente, pessoal. Tá? A gente vai agora no próximo slide, eu vou mostrar para vocês por que vocês podem se complicar com isso daí. Veja que no exemplo anterior, no exemplo de número 3, o OH está ligado apenas a um hexágono, uma cadeia sem o anel aromático. Aí pode, é álcool. Tá? No exemplo seguinte, no exemplo 4, o OH está ligado ao carbono que está ligado ao anel aromático. O OH não liga diretamente ao anel aromático. Há uma diferença grande nisso daí, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso. Ó. Nem todos os compostos que apresentam o grupo oxidrila ou hidroxila podem ser considerados álcool, pessoal. Veja os exemplos seguintes. Olha aí, eu tenho um carbono aí. Tem uma hidroxila nele. Aí lá na prova do Enem me perguntou qual a função orgânica presente aí. Aí você vê um álcool. Professor André falou que toda vez que eu tiver um OH ligado a um carbono é álcool. Você marca sucesso. Não, fracasso. Olha lá o carbono. O carbono que está fazendo a ligação com outro carbono. A ligação é simples? Não, é dupla. Se a ligação é dupla, o carbono não é saturado. Se ele não é saturado, ele é insaturado. Se ele é insaturado, não é álcool. Aí eu pergunto, é álcool? Aí os alunos falam, é não. Olha lá, é nol. É uma piada muito sem graça, mas que os alunos gostam. É nol. É álcool? É nol. Olha lá, ó. É nol, tá? Hidroxila ligada a carbono insaturado, é nol. Outro exemplo, olha aí porque que eu falei para vocês prestarem atenção. E quando se diz a álcool, quando eles querem enganar vocês, eles vão fazer isso daí. Anel aromático, bolinha no meio, a hidroxila ligada. Ah lá, é álcool? É sim, professor. No exemplo anterior o senhor mostrou, é álcool. Vamos lá no exemplo anterior. Olha a diferença. C ligado a OH e o anel aromático ligado ao C. Olha aqui. OH ligado diretamente. Eu disse diretamente. OH ligado diretamente ao anel aromático não é álcool, pessoal. É fenol. É outra função orgânica, beleza? Então, ó, anel OH ligado a carbono insaturado é nol. Anotem no caderno. OH, hidroxila, ligado a carbono insaturado é nol. Hidroxila ligado diretamente, eu disse diretamente, ao anel aromático fenol. Os álcools têm que ser ligado a carbono saturado. Pode ter anel aromático? Pode, mas o OH não está ligado ao anel aromático. Está ligado ao carbono que está ligado ao anel aromático. Beleza? Vamos adiantar para as nomenclaturas dos álcools. Beleza? Ó, acompanha aí, pessoal. A nomenclatura IUPAC reserva para os álcools a terminação -ol. Esse ol de onde vem? Vem do próprio nome álcool. Álcool tira o finalzinho ol e ajuda a dar a nomenclatura. O prefixo do álcool é aquele usado naquela tabelinha que vocês estudaram lá no hidrocarbonetos. Para um carbono met, para 2 carbono et,
para 3 carbono prop e assim sucessivamente, beleza? Ó, tirado da própria palavra álcool. A cadeia principal deve ser a mais longa. Vocês vão contar qual a cadeia mais longa, porque vai ter diversas ramificações. Você vai pegar que tiver mais carbono e vai numerar. Professor, se eu não numerar, eu vou acertar? Não, vai errar. Beleza? Tem que numerar. Se não numerar, vai errar. Se tiver 2, precisa numerar? Não. Se tiver 1, precisa? Não. Passou de 3 com ramificação, precisa numerar. Tá? Cadeia principal deve ser a mais longa, que contém o carbono ligado à hidroxila. E a numeração deve se iniciar pela extremidade mais próxima ao H. Gente, isso está em negrito não é à toa não, é porque eu quero que vocês leiam o que está em negrito. Você vai começar a contar pela extremidade mais perto, do OH, tá? Você vai contar pela extremidade mais próxima do OH. Primeiro exemplo, CH3 ligado ao H, um carbono MET, ligação simples, metan, terminação de álcool, ol, metanol, beleza? 2 carbonos aí, você vai contar o da esquerda ou vai começar a contar pela direita? Pela direita, professor. Por quê? Porque o da direita é que está ligado ao OH. Então, o carbono 1 é o que está ligado no OH. E o carbono 2 é o que está ao lado. 2 carbonos, você vai olhar a tabelinha de prefixos. 2 carbono é ET, ET, tá? Ligação simples, infixo AN, tá? Isso mesmo, AN. Então, ó, etan. Se é um álcool, terminação ol, etanol. Beleza? Agora o exemplo 3 aí, você tem 3 carbonos, isso que está em rosa é porque é a cadeia maior, tá? Se você contar tanta ramificação, vai dar 3 carbonos do mesmo jeito. Vai começar a numerar da esquerda ou da direita? Muito bem, da direita, porque está ligado ao OH. Então, 1, 2, 3, no carbono 2, olha lá, no carbono 2, você tem uma ramificação, você tem um CH3, vocês já estudaram radicais orgânicos. CH3 é metil. Então você vai colocar 2-metil. Por que 2-metil, professor? Porque no carbono 2 você tem um metil. Você tem que indicar que esse metil está no carbono 2. Senão vira o samba do crioulo doido. 2-metil. Quantos carbonos você tem na cadeia principal? 3. Olha lá. 1, 2, 3. Então 2-metil. 3 carbono é o quê? Prop. Então tá lá. Prop. Ligação simples. AN. Então, 2-metilpropan. E onde está a hidroxila? No carbono 1. 2-metilpropan 1. Ol. Beleza? Complicadinho, mas tem que revisar, tem que estudar, ver o vídeo aí 2, 3 vezes que vocês irão conseguir. Beleza? Exemplo número 4. Você vai começar a numerar do lado direito ou do lado esquerdo. Do lado direito, olha lá, o lado errado é se você começar do esquerdo. Por que do lado direito, professor? Porque o OH está mais perto da direita do que da esquerda. Numerou 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe que já tem 5 carbono. No 2 está o álcool, mas no 4 tem um metil. Então você vai começar pela ramificação. 4-metil. Beleza? No 4 tem um radical chamado metil. 5 carbonos, pente, ligação simples, an, pentan. No 2 tem um álcool. Então, 4-metil, pentan, 2-ol. Beleza? Gente, exercitem, passem para o caderno isso aí, treinem que vai dar certo, tá? Eu já falei para vocês, eu posso classificar o álcool, então, de algumas formas. O acordo com a cadeia carbônica, tá? Quando ele tem uma cadeia aberta de ligação simples é álcool saturado, quando ele tem uma cadeia aberta de ligação dupla, ele é um álcool insaturado, e quando ele tem um anel aromático, ele pode ser um álcool aromático. Eu posso também falar que ele é monoálcool, quando eu tenho apenas uma hidroxila. Eu posso falar que ele é um diálcool, quando eu tenho 2 hidroxilas. E eu posso falar que ele é um triálcool, quando eu tenho 3 hidroxilas. Gente, os álcools mais utilizados no dia a dia aí, que vocês conhecem, etanol, glicerol e metanol. Esse etanol aí também conhecido como álcool etílico, tá? Usado como solvente, esse álcool de cozinha e aquele álcool que é colocado nos carros aí para poder andar, beleza? E vou deixar para vocês aí um desafio para provar para vocês que funções orgânicas, álcools, entre outras, também caem no Enem. Tá aí o exercício, vocês leiam com calma e façam.
tá bom? Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, lá vocês terão acesso a todas essas aulas, a todos esses vídeos. Vocês revejam essas aulas, pessoal, anotem as coisas mais importantes, procurem informações extras, tá? Em outros canais, além dessas nossas que a gente está disponibilizando para vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.